nosso entrevistado é do setor de segurança, que é o senador Alessandro Vieira, que tem uma proposta muito concreta aí para resolver essa questão lá. Senador, muito obrigado aqui por sua participação aqui no GGN. A gente queria que detalhasse aí a sua proposta de mudar o sistema de segurança no Distrito Federal. Bom, boa noite, Nassif. Prazer estar falando com vocês. A nossa proposta é relativamente simples. Ela federaliza a segurança pública do Distrito Federal. Ela traz para o comando do presidente da República as forças policiais, com a indicação dos nomes de comando sendo feitos pelo presidente e submetidos à análise do Senado, como acontece com a maior parte dos casos relevantes. A motivação é simples. Nós temos hoje uma necessidade de estabelecimento de uma cadeia de comando que seja simplificada e que seja confiável, para que eventos como esses que nós tivemos no dia 8 de janeiro não se repitam. Esse me parece ser o formato mais barato. Uma outra alternativa seria a criação de uma nova força apenas para policiamento ostensivo no plano piloto. Mas é gasto, é desnecessário, e a gente tem que simplificar. O Distrito Federal é um ente subnacional sui generis, ele não é um Estado pleno. E é preciso fazer valer isso, me parece, especificamente nessa questão da segurança pública. O senador tem informações sobre como funciona em Buenos Aires? Não, Nassif, não tenho essa informação, não. Alguém comentou aí comigo outro dia, mas eu não consegui confirmar que haveria também essa indicação do governo federal. E como é que está vendo a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Do que ele pode ser responsabilizado, do que ele não pode ser responsabilizado? É preciso aguardar um pouco mais o avanço das investigações, mas é muito claro que o presidente Bolsonaro, ao longo, pelo menos do último ano, praticou diversos atos de instigação do descumprimento da lei. Já fazia isso na questão da Covid, ele reiteradamente incitava o público a descumprir a legislação, e também no tocante ao resultado eleitoral ele fez isso. Existem alguns pontos, Nassif, que eu acho que ele tem um papel, parlamentares, jornalistas, de orientar e esclarecer o público. Ir para a porta do quartel pedir golpe de Estado é crime, está no Código Penal. Você não pode instigar essa desavença, essa animosidade das Forças Armadas para com as instituições democráticas. Isso não pode ser feito, está no Código Penal desde 2021. Então, por muito tempo, nós toleramos a prática de crime, até o ponto em que isso explodiu numa ação orquestrada com aqueles atos violentos lá no domingo, no 8 de janeiro. Bolsonaro tem um papel central nisso. Antes disso, teve aquela tentativa de uma bomba lá que podia ter matado pessoas, e o general, o comandante do Exército, continuou permitindo que a população ficasse acampada lá, já sabendo que abrigava criminosos também. Isso aí não existe uma responsabilização? No 12 de dezembro, nós tivemos atos violentos em Brasília, sem nenhum preso, nenhuma responsabilização. Essa situação em particular dos explosivos no carro-tanque, eu tenho usado uma expressão bastante dura. Além de Deus, o motorista do caminhão salvaram a República naquele momento. Porque o cuidado daquele motorista foi exclusivamente o responsável por encontrar os explosivos, denunciar para a polícia com todo cuidado, e no dia seguinte, a gente sabe disso, foram descartados 30 quilos de explosivos. E mais, se não me engano, 13, 14 coletes balísticos, quer dizer, existia um grupo que estava preparado para um confronto armado, por isso os coletes, e devia usar explosivos para tentar criar um caos. O roteiro não é segredo para ninguém. O roteiro era criar uma situação de tensão e descontrole que obrigasse a instalação de uma GLO e, através da GLO, um golpe de Estado. Não combinaram, eu vou dar o crédito assim de indúbio pro réu, vamos chamar assim, não combinaram com os russos, né? Então, eles fizeram os movimentos atrapalhadamente e o Exército não fez o seu papel, que seria de fazer uma GLO forçada e o golpe de Estado, e o Lula também não mordeu a isca. Isso também é importante ressaltar. Ele falou isso, você citou a entrevista de hoje, e ele bateu nesse ponto. Ele não mordeu a isca e fez bem. A democracia agradece pela ordem do motorista do caminhão e para esses todos que não morderam as iscas até o momento. Então, mas se esse processo todo, que já era cantado desde lá de trás, nós trouxemos hoje uma matéria da Gazeta do Povo, que é uma porta-voz aí da ultradireita, em maio, já foi o golpe mais cantado da história. Com o Bolsonaro seria concretizado. Por que você acha que o Bolsonaro se mandou e não se antecipou
esse episódio aí foi amarelou, não teve unanimidade nas Forças Armadas? Qual é a hipótese com que você trabalha? Acredito que ele não teve apoio suficiente nas Forças Armadas. É preciso lembrar que movimentos externos também aconteceram. Nós tivemos, no dia da eleição, na proclamação do resultado, já tivemos a manifestação do secretário de Defesa americano e também, logo em seguida, do presidente americano Joe Biden. E quem tem alguma vivência com as Forças Armadas sabe que essa manifestação tem um peso muito grande nas forças brasileiras. A partir do momento que você sabe que não terá o apoio americano para uma aventura ditatorial no Brasil, aqueles que têm um mínimo de formação sabem que não há viabilidade técnica. Você vai ter um grande esforço, um grande risco, e a consequência provável vai ser cadeia. E a gente pode falar de tudo essa turma, a turma que está no comando desse movimento, mas burros eles não são. É isso. Agora, quando a gente vê aí os serviços de inteligência, a gente tem serviço de inteligência na Polícia Federal, tem no GSI, tem no Exército, tem todos os setores e todas as redes sociais já sabiam que ia haver isso aí e eles não identificaram. A que você atribui esse apagão da inteligência? Na verdade, os relatórios de inteligência apontaram o risco de ação violenta, né? O relatório da ABIN, se não me engano, na sexta-feira, Ah, da Polícia Federal, do Senado, a Polícia Legislativa do Senado, no sábado e no domingo pela manhã, fez apontamentos. Existe um sistema de inteligência, né? Como delegado de polícia, uma das especializações que eu fiz ao longo da carreira foi inteligência de Estado e inteligência de segurança pública, que são duas coisas diferentes. Então, o sistema de inteligência, ele funcionou, mas ele não serve de nada se não existe cadeia de comando. É só tá. uma folha de papel que vai chegar ali e vai para uma gaveta. Então, a gente defende, e vou continuar defendendo agora no início da legislatura, em fevereiro, a instalação de uma CPI, porque o Congresso, mais particularmente o Senado, me parece ter a envergadura necessária para analisar esse lado do negócio. Por que que o Exército, no seu mais alto comando, não teve um posicionamento? Por que que o Ministério da Justiça confiou cegamente no policiamento do Distrito Federal, que estava a cargo do ex-ministro bolsonarista Anderson Torres? Isso tem que ser explicado, sem caça às bruxas, mas para que a gente evite a repetição do drama. A gente passou muito perto de ter uma crise incontornável no Brasil. A gente não pode ficar contando com a sorte a cada domingo. O Lula, hoje, na entrevista à Globo News, ele foi contra. Se pedirem o conselho dele, ele vai ser contra, porque aquela história aqui. Sabe como começa, mas não sabe como acaba. O que seria a parte delicada? Seria a confrontação com as Forças Armadas? O que você Me via? parece que existe um receio da atuação, da análise da atuação do ministro da Defesa e do ministro da Justiça, e que me parece um receio infundado. Eles tinham uma semana de empossados, eles estavam começando um trabalho, mas é preciso mapear adequadamente. O brasileiro precisa começar a desenvolver uma confiança nas instituições, e isso passa essencialmente por você ter transparência. Como é que foi isso? Quais foram as reuniões? Por que que não deu certo? Por que que vocês não acionaram os dispositivos tradicionais de segurança e bloqueio? Isso tem que ser perguntado. Então, me parece que o receio do governo passa muito por esse lado, e é um receio vazio. Só que, como nós sabemos, a CPI é um instrumento da minoria. Quando a gente fez a CPI da Covid, o Bolsonaro não queria a CPI da Covid. Eu não lembro de algum presidente que tenha querido CPI na história democrática brasileira, acho que nenhum quer. Mas é um direito da minoria, é uma obrigação do Congresso. Eu tenho certeza que a gente vai ter essa CPI instaurada já em fevereiro. O senador, um dos pontos, aí a gente vai ter até um entrevistado seguinte aqui, um dos pontos que levou ao bolsonarismo foi a desmoralização ampla aí da classe política a partir da Lava Jato. A Lava Jato, num determinado momento, foi aceita quase que por unanimidade, a partir de um certo momento houve críticas. Como é que, vendo a distância, assim, você analisa a Lava Jato? Ela começa, na minha visão, eu, enfim, tenho uma atuação no meu histórico profissional de combate à corrupção, acompanhei parcialmente à distância a Lava Jato, fizemos operações parecidas em Sergipe. Ela começa como uma operação de investigação normal, mas num dado momento ela permite ou ela deliberadamente faz com que se tenha uma narrativa política. Isso é muito perigoso. Eu não posso atribuir os pecados do mundo para um partido ou para uma pessoa. Eu tenho que ter honestidade intelectual com o brasileiro e explicar, olha, existe um sistema de corrupção no Brasil que é amplo, que envolve empresários, funcionários públicos, agentes políticos, setores de todos os poderes. Isso é muito claro, é muito cristalino. Em Brasília acontece, na maior parte das vezes, a céu aberto.
E esse sistema se adequa a qualquer político que esteja lá. Então, os escândalos identificados pela Lava Jato foram comprovados, os desvios, as lavagens de dinheiro, envolveram membros de, salvo engano, 3 ou 4 partidos. O PT era um dos partidos, era o partido do mandatário, mas as unidades eram rateadas, distribuídas para outros partidos. Partidos que se incorporaram ao governo Bolsonaro, e que, não tenha dúvida, vão se incorporar ao governo do PT novamente, porque esse é o modus operandi deles, eles fazem parte desse sistema. Então, acho que a Lava Jato se perdeu ao longo do caminho, porque enveredou nessa seara política, mas, por outro lado, eu não posso deixar de apontar que antes da Lava Jato, antes mesmo desse movimento de desmoralização da política, outras operações seguiram o mesmo roteiro, porque apontavam que, efetivamente, nós temos políticos no Brasil, em altos cargos, que não têm a mínima moral. Sim. São os fatos, né? O pessoal fala muito, não podemos criminalizar a política. O que mais criminaliza a política é político criminoso. Mas é gozado, o senador, para quem os mais velhos, que nem eu, a gente acompanha desde a redemocratização, você tinha um quadro de políticos aí de primeiríssimo, e lá atrás já começa uma demonização e uma desconfiança geral em relação à classe política, que faz com que aqueles que tinham vocação pública pulem fora, fala, pô, eu venho aqui, sacrifico minha carreira. Então você foi fazendo um filtro ao contrário também aí, né? Sim, sim, sem dúvida. A atividade, hoje, conversando com uma pessoa na rua, para quem é honesto, a política é uma atividade desgastante e que não compensa financeiramente. Eu, como senador da República, recebo uma remuneração similar, compatível com a que eu recebia como delegado de polícia em Sergipe, perto da minha família, no conforto da minha casa, sem essa exposição, sem essa cobrança, que muitas vezes é injusta. Mas é preciso entender também que é só através da política que eu consigo ter alcance, ter potência para resolver os grandes problemas brasileiros. Então, acho que tem um espaço para recuperação, que passa por combater as fake news, a desinformação em massa que nós temos hoje, que é hoje a face mais agressiva da atividade política hoje está nessa desinformação e nos ataques, porque eles são muito intensos, eles chegam nas famílias, e isso tem que ser combatido. A gente está tentando lutar contra isso desde 2019, com a lei das fake news, que é da minha autoria, foi aprovada no Senado e engavetada na Câmara. A gente tem que avançar nisso, porque a gente precisa de mais gente honesta participando da política. O caminho é esse. Toda vez que me reclamam de qualquer coisa, eu digo, vota melhor na próxima. Escolhe alguém honesto da sua ideologia, qualquer que seja, tanto faz, mas que seja capacitado, seja honesto. A gente consegue trabalhar e mudar o Brasil do jeito que a gente sonha. Deixa eu pedir para a Lourdes aí trazer alguns comentários e perguntas aí dos nossos espectadores, Lourdes. Oi, boa noite, senador Alessandro. Boa noite. Eu estou só um minutinho aqui, já ir direto no ponto, depois eu volto para o comentário, Luiz. Célia Lacerda, Lourdes, pergunta a Nassif sobre o que falou a Malena Carr, que o Exército está impondo indicação para o GSI de assessor de Vilas Boas, um tal de Ricardo Nigri. Eu acredito que não existe espaço para isso. Não, o Lula mandou todo mundo embora lá, não tem esse risco, não. O que mais aí? O Edivaldo Dias de Oliveira, o André Araújo disse uma vez que a energia nos Estados Unidos é tão estratégica que é dirigida por militares. Acho que foi algo assim. Você tem aí quando se fala em segurança nacional, a energia é um dos itens mais relevantes. Mas quando você pega o processo de privatização, um almirante... Olha, eu estava olhando aqui outro dia as matérias que eu escrevi sobre a Marinha com o setor nuclear, inclusive para a geração de energia nuclear, se perdeu totalmente, digamos, essa visão de segurança nacional. Então, você privatizar um ativo que impacta toda a economia é enrolado. Deixa eu só colocar aqui... Vai lá. Pode Não, colocar. tem aqui o Marcelo. O que o jovem que fuma maconha tem a ver com os golpistas e formação de gangues e prisão? Deixa eu explicar o que eu quis dizer, o Marcelo. Se você fuma maconha e você criminaliza a maconha, diz que a maconha é um crime, o jovem fuma a maconha, é criminalizado, então você não tem mais a barreira para separar o consumo da maconha do consumo de drogas muito mais pesadas ou, eventualmente, do tráfico.
É esse o ponto. Então, você tem muita gente que foi lá para o Palácio, você tinha crianças lá, tinha senhoras, aposentados aqui. Então, esse pessoal não tinha noção nenhuma. Deram uma missão de vida para eles, aí, de salvar o Brasil do comunismo, aí, de ter que comer cachorro, aquele negócio todo lá. A partir do momento que você joga na prisão, você rompe, eles passam a se considerar marginais. E daí a doutrinação interna para transformar esse pessoal num exército de zumbis é muito grande. O senador que é do setor de segurança sabe como que funcionam os presídios aí, né? O problema que você tem de aliciamento dos presídios, né, senador? Sim, nós temos aí uma urgência em separar as categorias, né? Eu estou vendo muita gente sendo atribuída a condição de financiador, e você vai ver, foi o cidadão que fez uma rifa e alugou um ônibus. Isso não é financiador de ato golpista. O financiamento desses atos, ele é fundamentalmente achado no financiamento das redes de comunicação. Aqueles que gastam muito dinheiro com desinformação e com a formação desse exército de desinformados, de alienados. Então, a aplicação da lei, eu tenho cobrado isso e não é um momento muito popular, né? Porque hoje todo mundo está, uma grande maioria dos brasileiros está achando que prende e arrebente, mas tem que acabar com esse movimento golpista. E não é bem assim, né? Tem que ter um conhecimento histórico. A aplicação do tipo penal correto vai fazer com que a maior parte daquelas pessoas responda pelo crime de incitar a animosidade, aquele que eu citei no começo, que é um crime de menor potencial ofensivo. Quer dizer, essa pessoa vai ser fichada, ela vai responder um processo, ela vai ser condenada, mas é um crime mais simples, o processo também é mais rápido. E aqueles que são violentos, aqueles que são reincidentes, aqueles que estão efetivamente numa cadeia de comando, tomada de decisão, esses sim têm que responder por golpe violento, por tentativa de derrubada de governo, essas coisas todas que estão na lei. Então está faltando um planejamento e uma execução mais qualificada para isso, né? Ficou meio no arrastão. E a informação que correu hoje é que a Polícia Federal está investigando que os supostos financiadores na ponta, pessoas de propriedade rural e tudo, no fundo eram meros laranjas do pessoal que realmente tinha o dinheiro mais graúdo aí, né? De Lourdes. É o mais provável, né? André Cristina de Souza. Era esperado que o Ibanez fizesse o trabalho dele, mas quando ele disse que os golpistas teriam acesso à esplanada, Dino deveria falar grosso, não? O Dino ele falou tão grosso que interviu lá na Secretaria de Segurança, mais que isso. A gente tem um mito do falar grosso, do tapa na mesa, as coisas nem sempre funcionam assim. Especialmente em segurança pública e Forças Armadas, existe uma linha de comando muito sólida e existe a lealdade horizontal entre os companheiros de armas. Então, para quem chega como o Dino chega, num partido de esquerda, com 8 dias apenas sentado na cadeira, é muito difícil ter esse comando. É muito difícil. Então, ele até me parece que foi além do que podia fazer, tentando, no discurso, na fala, motivar. Mas comando efetivo, ele começou a ter depois dos atos. É isso. Senador, muito obrigado aqui por sua... Não, tem mais uma, só um comentário. Senador, desculpa, é que eu estou devendo colocar essa pessoa na tela. Caê Cavalcante. Eles apostaram na vitória das eleições e quase venceram. Bolsonaro perdeu por menos de 3 milhões de votos. É fato, o Bolsonaro teve mais votos em 2022 do que teve em 2018. Isso diz muito com relação ao perfil do brasileiro de hoje e o quanto é necessário esclarecer, orientar, para que as pessoas tenham sua liberdade de opinião. Acho que você tem direito de votar em quem você bem entenda. Você não tem direito de cometer crime. Você não tem direito de defender golpe de Estado. E é contra isso que a gente vai estar lutando, provavelmente pelos próximos 4 anos. É um desafio bem difícil. Senador, muito obrigado aí por sua participação e um abraço aí, viu? Obrigado, um abraço, senador. saúde para todos. Valeu. Opa.